e eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis 25, 18. Gênesis 25, 18. Nós vamos pedir a Deus direção, nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos instruir, nos capacitar. Querido Deus e Pai Celeste, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O mesmo Deus que se revelou na lei, também se revela na graça. Por isso que eu lhe peço encarecidamente que todas as pessoas que estão assistindo esse estudo bíblico venham receber hoje sua porção. Que elas venham beber e assim ser saciadas conforme a necessidade de cada um. Alguns vêm receber uma resposta, outros vêm aqui porque acharam o lugar que tu levantou para transformar não somente o Brasil, mas as nações. Espírito Santo, usa a minha vida para alcançar tantas pessoas que desejam conhecer a sua verdade. Lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Gênesis 25, 18. Nós vamos hoje estudar e iniciar aquela história de Esaú e Jacó, né? Ou seja, quem era Esaú e Jacó? Esaú e Jacó eram os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Nas palavras anteriores eu falei sobre o encontro de Isaac, o encontro de Rebeca, que foram um encontro tão profundo, preparado por Deus. Mas Deus prepara encontros, Deus prepara casamento, para quê? Não apenas para procriar, mas Deus suscita encontro para um propósito. E nós vamos iniciar e entender qual foi o propósito pelo qual Deus uniu Rebeca com Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Naquele contexto que eu vou estar iniciando aqui, Abraão já tinha morrido e agora o seu sucessor precisou dar continuidade àquilo que Abraão iniciou, o pai da fé. Já vou lendo Gênesis 25, 19. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Olha isso, hein? Isaac casou aos 40 anos. Então, se tem pessoas que estão meio desesperadas, dizem assim, mas minha idade não dá, gente, né? Isaac casou com 40 anos. Não é para realmente desanimar alguns, dizendo, será que eu tenho que esperar os 40 anos? Ou mais. Pessoal, escuta bem o que eu vou lhe falar. Não coloca datas ou anos estabelecidos para você casar. Ou assim planejar aquilo que Deus poderia ter colocado no seu coração. Tudo está no tempo de Deus. Há pessoas que casam com 20 anos, com 30 anos, e que realmente fizeram as coisas precipitadas e hoje colhem o resultado das suas decisões. Mas há pessoas que casam com 40, 50, 60 anos. E qual o problema? E há pessoas que não casam. Por quê? Porque Deus quis assim. E isso, sabes, muitas pessoas tomam referências de critérios, ou seja, de normalidade, para que uma pessoa realmente deve se casar entre 20 e 30 anos. E peraí, isso são critérios mundanos.
não são critérios bíblicos. O critério bíblico é respeitar o tempo e o propósito que Deus estabeleceu para a vida de uma pessoa que realmente se decide a obedecer a Deus. Há um tempo para todas as coisas. Porque quem precipita as coisas, porque o mundo diz, porque o sistema diz que deve se casar, e porque estou ficando velho, então eu preciso já procurar uma pessoa, então, querido, você não está mesmo entendendo o propósito de Deus. E por agir assim, você vai colher o resultado da sua precipitação. Então, para alegrar muitos, Isaac casou aos 40 anos com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Ará, diz a palavra, e irmã de Labão, também arameu. No versículo 21, diz a palavra de Deus. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Bom, vamos lá. Como já lhe disse anteriormente, Abraão morreu, o pai de Isaac, né? E agora, Isaac se tornou responsável para dar continuidade à promessa de Abraão em cumprir o propósito. Mas nós vemos aqui, de repente, no início do casamento de Isaac e de Rebeca, acontece um problema. Acontece, inclusive, um obstáculo àquilo que Deus quis para Abraão e Isaac. Qual é o obstáculo? A esterilidade de Rebeca. Porque qual era o propósito de Abraão ter um filho? Vocês lembram do propósito de Abraão ter um filho? Era encher o planeta de filhos de Abraão. A promessa era que quando Abraão levantou seus olhos para o céu e viu tantas estrelas, e fazer com que de Abraão surgisse uma geração de filhos de Abraão, que seria a promessa de Abraão. Assim como a chama olímpica, sabe que existe uma chama olímpica que passa, né, de atleta em atleta para chegar ao objetivo e assim acender a chama grande, o propósito final, pois assim Isaac pegou a chama. Depois que Abraão faleceu, teve que dar continuidade para cumprir o propósito de Abraão. Só que quando Isaac pegou a chama para dar continuidade ao propósito de Abraão, o que aconteceu? Um problema. Porque através de Isaac haveria um propósito, e esse propósito de Isaac é procriar filhos para que se cumpra o propósito de Deus. Só que Rebeca era estéril. É problema, né, gente? Rebeca era estéril. Como assim Rebeca estéril? Como você consegue ver o obstáculo que desde o início do casamento de Isaac e Rebeca, essa esterilidade poderia ter provocado em relação à intimidade que eles tinham com Deus? Como vocês acham e como vocês lidariam
a respeito disso. Parece que a história se repete. Como assim, pastor Cris? Sim. Vocês lembram que a mãe de Isaac, Sara, que depois se chamou Sarai, era estéril para justamente se tornar mais difícil a promessa de Deus. Deus fechou a madre de Sara, ou seja, lhe impedindo procriar. Mas Sara teve sua experiência com Deus. Teve o seu milagre. E era necessário que o novo casal, Isaac e Rebeca, tivessem também a sua experiência. A sua experiência. E a história se repete. Coincidência ou Jesuscidência? Obviamente, Jesuscidência. Há um propósito em tudo isso. Sara, a portadora da promessa que deveria gerar o filho escolhido, Isaac, era estéril. E agora, Rebeca, quem deveria dar sequência a essa promessa, por meio de Abraão, também era estéril. O que estaria acontecendo? Isso é a pergunta que vos faz. O que aconteceu? Será que Isaac estava em pecado? Será que Rebeca estava em pecado? Não. Não. Obviamente que não. Maldição familiar? Porque muitos poderiam interpretar isso. É uma maldição na vida de Isaac ou na vida de Rebeca. Mas claro que não. Agora, escuta bem aquilo que vou falar para vocês hoje. Não existe maior maneira de aprender como valorizar aquilo que Deus lhe incumbiu fazer ou alcançar do que Deus dificultar o cumprimento das coisas. Você já viu como reage um time que vence, por exemplo, uma Copa do Mundo, quando chegam a alcançar os seus objetivos e ganhar aquele troféu e levantá-la? Vocês já viram como esses meninos, jovens jogadores, se alegram e exultam? Aquele time que venceu tantas adversidades. Você sabe como um campeão valoriza um troféu ou uma medalha? Pois eu vou lhe falar. Quando dia após dia ele impôs a si mesmo uma disciplina severa que o leva a derrotar seus adversários. Pois eu me atrevo a dizer que a adversidade, a dor, a oposição tem um propósito. Choca vocês, mas isso é verdade. Isso é verdade. Quando você não dá valor à missão dada por Deus para a sua vida, quando vier a dificuldade e impedimento, a sua desistência revela o valor que você deu a esse propósito. Eu vou falar de novo. Presta atenção. Quando você não dá valor à missão dada por Deus para a sua vida, quando vier dificuldade e impedimentos, a sua desistência revela o valor que você deu a esse propósito. Como você provará a Deus
o quanto você valoriza seus caminhos e a sua promessa. De que maneira você vai provar para o Senhor que você toma a sério o propósito pelo qual você está ouvindo essa palavra? O propósito pelo qual você tem como missão aquilo que Deus lhe deu. Como? Pelo quanto você está disposto a lutar por esse propósito. Pelo quanto vocês estão dispostos a lutar, brigar para esse propósito. Se a causa pelo qual você luta vale a pena, o seu esforço será proporcional a esse propósito. Eu cheguei a ver um filme que, inclusive, eu recomendo vocês verem. Não tem nada que possa contaminar seus olhos nesse propósito. Mas eu filmei sobre a Cruzada. Eu não sei se alguns de vocês chegaram a ver esse filme. É um filme histórico que relata a conquista dos muçulmanos de Jerusalém. Foi depois de Cristo, no ano 1000 e pouco, depois de Cristo, os cruzados estavam possuindo Jerusalém, e a história diz que os muçulmanos estavam prestes a possuir a cidade de Jerusalém. E os cruzados que estavam guardando a cidade estavam prestes a lutar. E eu me lembro que os soldados, os cabeças, os comandantes do exército dos cruzados, antes da batalha, eles falaram aos seus súditos, a seus soldados, essas palavras: se você não matar se vocês não matarem seus adversários, eles matarão seus filhos e estruparão suas esposas. Olha as afirmações dos líderes para seus soldados. Se vocês não matarem seus adversários, eles mesmos, quando conquistarão a cidade, eles vão tomar suas esposas e, além disso, vão matar seus filhos. E a grande pergunta que eu me fiz e que eu lhes faço é o seguinte: haveria melhor motivo de dar sua vida para defender essa causa? Existe um motivo maior de se defender e de lutar para justamente cumprir um propósito de defender aquilo que Deus nos deu? Não. Agora, e vocês? Encontrou um motivo de você lutar dia após dia pela causa do Evangelho? O motivo de lutar para salvar-se a si mesmo e salvar a sua Jerusalém? Lembre-se, a missão de Abraão era gerar o filho da promessa, que geraria uma geração eleita. E a missão de Isaac era manter viva e dar continuidade à promessa que ele deveria cumprir. Deus dificultou mais uma vez as coisas para que tanto Isaac e Rebeca valorizassem o propósito. Deus quer que vocês valorizem o propósito pelo qual vocês foram destinados a realizar. E muitas das vezes, para você valorizar
uma final vencida, uma Copa do Mundo, e se alegrar, pois Deus vai suscitar adversários que não serão fáceis. Por você mesmo não conseguirão vencer, mas com o poder de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos no versículo 22. A Bíblia diz que por causa da esterilidade, Isaac orou ao Senhor e Rebeca ficou curada, ou seja, recebeu seu milagre, né? E no versículo 22 diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Bom, mais um problema. Depois de Rebeca receber o seu milagre, ela ficou grávida de 2 gêmeos. E acontecia que dentro do ventre de Rebeca, os 2 meninos começaram a brigar. Ou seja, eu não sei como que funciona, né, em relação à gravidez, mas eles estavam brigando dentro do ventre. E aparentemente o negócio era bem sério para que Rebeca perguntasse a Deus aquilo que estava acontecendo dentro da barriga dele e que o negócio realmente estava bem complicado. Mas Rebeca teve uma grande pergunta. Ela se fez essa pergunta. E essa pergunta era: por que está me acontecendo isso? E ela foi levar a Deus esse problema. Teríamos tantas perguntas para perguntar para Deus. Talvez muitas pessoas neste momento, nesta noite, estão se perguntando muitas coisas, mas por que isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu fui humilhado? Por que eu saí do ministério e que de repente eu fiquei tão decepcionado por um pastor que me feriu? Pela falta de santidade de uma liderança que eu tive. Mas hoje eu não acredito mais em ninguém. E por quê? Por que me sobreveio isso? Por que me sobreveio uma traição? Por que me sobreveio a situação pela qual hoje eu estou? Por quê? Por que estaria estéril, Senhor? E por que agora estou grávida e esses 2 bebês estão se empurrando? Tudo tem um propósito na terra. Tudo. Absolutamente tudo. E eu gostaria de apresentar para vocês alguns versículos bíblicos que falam acerca do propósito. Veja o que fala no livro de Salmos 119, versículo 27. Salmo 119, 27 diz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Veja bem, o salmista diz: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. É muito importante você pedir entendimento. Deus quer que você entenda por que aconteceu algo ruim na sua vida. Por que aconteceu algo que poderia, por exemplo, trazer escândalo no seu ministério, no qual você pertencia e hoje talvez você está procurando um lugar para se abrigar. Por que existiu algo tanto positivo, mas também negativo na sua vida? E hoje existe um grande ponto de interrogação acerca do porquê desse propósito. Pois o salmista diz: me dá, Senhor,
o discernimento. Eu preciso entender. Vocês podem entender o propósito de Deus. Mas para vocês entenderem o propósito de Deus, vocês precisam ser de Deus. Porque Deus não lhe revelará o porquê das coisas no tempo que vocês querem, porque muitos querem que Deus revele o propósito pelo qual estão passando no tempo dela, e isso está errado. Deus tem prazer em revelar os seus propósitos para as pessoas, mas não necessariamente quando elas querem. Existem pessoas que querem uma resposta de Deus e dizem assim, eu vou ouvir o pastor Cris hoje, e ali Deus vai ter que falar, para usar a vida dele para falar agora. E se Deus não me usar naquele momento com uma voz profética para falar com você, você vai desistir de Deus? Ou seja, isso é o relacionamento que você entende que você deve ter com Deus? Isso é a soberania que você entende de Deus? Nós precisamos amadurecer em relação aos propósitos de Deus. Deus tem prazer sim de revelar o porquê de muitas coisas. Mas a posição de cada um é se colocar na posição neutra para que Deus revele da forma que Ele quer, como Ele quer, seja em sonho, seja em visão, seja por meio da palavra, seja por um profeta, no tempo perfeito, para que quando você recebe essa palavra, ela produz mudança na sua vida. Não coloquem Deus na parede. Ele não está na obrigação de lhe responder quando você quer. E quando você quer receber um sinal. E eu quero que Deus faça um sinal para saber se é ou não é. Senhor, que amanhã amanhece o dia com chuva até as 4 horas da tarde e até mesmo impõe a Deus um horário e segundo. Querido, desde quando isso? Isso está errado. Isso está errado. Os sinais existem, porém, nós devemos aprender que quando uma pessoa se submete aos propósitos de Deus e à sua vontade, como Maria fez, Senhor, eis-me aqui, Deus por si só, quando vê a sua obediência, em obedecer aos seus líderes, em se submeter a uma liderança instituída por Deus, dirigida pelo Espírito Santo, obedecendo aos princípios sem negociar a palavra de Deus, Deus por si só vai cuidar de você. E Ele vai se revelar a você. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Isso é tremendo. Ou seja, Deus faz tudo com um propósito. Mesmo o cumprimento dos ímpios, ou seja, pessoas más, que está atrás de você, talvez perseguindo você e fazendo o mal. Até as escolhas dos seus familiares que possam se colocar em oposição ao propósito que Deus tem para a sua vida. Seja uma mãe, seja um pai que está em desacordo com sua posição de você servir a Deus. Deus tem um propósito até com a perseguição na sua vida. Você acredita nisso? Você consegue entender na Bíblia que Deus tem um propósito para tudo? Eclesiastes 3, 1-7 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para
todo o propósito debaixo do céu. Gente, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, ou seja, há um propósito de nascer. Há um propósito de nascer. Há um propósito de morrer. Você acredita que na morte tem um propósito? Há um propósito de plantar, porque a Bíblia fala, há tempo de plantar. E se há tempo de plantar, então tem também um propósito que há em plantar. Como também há um propósito de arrancar. Quando Deus coloca uma pessoa, a planta no lugar, há um propósito. Assim como foi com Saul. Deus teve seu propósito de plantar Saul como rei, mas também Deus teve seu propósito de arrancá-lo de rei, para que Davi cumpra o propósito de Deus em ser um rei segundo o coração de Deus. Mas como se Deus poderia ter um propósito de um rei que depois se corrompeu e fez o mal ao ponto de consultar feiticeiros? Deus teve seu propósito? Pois bem, claro. Até mesmo o escolhido, que foi Saul, foi escolhido por Deus, para que sejam registrados os erros de Saul na palavra de Deus, a fim de que outros escolhidos não cometem os mesmos erros de Saul. Davi, vocês reparem, se vocês reparem na história de Davi, Davi cometeu muitos erros, sim, mas ele não fez os mesmos erros de Saul. Ou seja, há uma escola. Às vezes, dentro do ministério instituído por Deus, encontraremos pessoas escolhidas por Deus para que haja um Judas, para que haja uma pessoa que, assim como os discípulos que se aproximaram de Jesus, não fiquem muito tempo, apenas fiquem uma estação, mas a próxima estação não vão suportar a palavra e vão se desligar do propósito da OSCE, por exemplo. Eles vão se aproximar, mas depois vão dizer, eu não aguento. Existe um ministério mais light, que fala da porta mais estreita, porque o ministério da OSCE, às vezes, são palavras muito duras. Quem suportará tais palavras? Nós levamos muito a sério aquilo que Deus está nos dando nesse ministério. Muitas pessoas estão entrando na OSCE. É lindo, maravilhoso ver quantas pessoas querem ser ajudadas, orientadas e discipuladas. Mas já teve várias pessoas. Nós temos uma lista de pessoas que não deram continuidade. Por quê? Porque não estão suportando as sã doutrinas. Como diz a palavra de Deus, nos últimos tempos, no final dos tempos, muitos terão coceiras nos ouvidos, porque não suportarão as sã doutrinas, a palavra verdadeira. Mas até as pessoas que foram plantadas e que depois foram arrancadas têm um propósito. Acredita se quiser. Tudo tem um propósito. Veja no livro de Atos, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, este homem, ou seja, falando de Jesus, tá? Lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Ou seja, o propósito de Jesus ser entregue às autoridades, a pessoas perversas, teve um propósito. Que mais? Olha só, Efésios 1, versículo 11, diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós
os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. João 13, 27 diz: e após o bocado, entrou nele Satanás. E aquela parte de Judas, né? Que estava na mesa com os discípulos também, né? E Satanás entrou em Judas. Olha o que aconteceu. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Ou seja, houve um propósito para que Judas seja usado por Satanás. Houve um propósito para que fizesse isso depressa. Há um propósito para o mal. Houve um propósito para que essa pessoa seja atraída e hoje fosse induzida a estar na OSCE ouvindo essa palavra. Houve um propósito de você ser decepcionado por um pastor devido a um escândalo. Houve um propósito pelo qual vocês foram machucados e ofendido por um melhor amigo. Existe um propósito dos seus parentes, do seu próprio esposo se levantar contra a sua vida para lhe impedir de ouvir e assistir a Online World Church. Existe um propósito de você morar num outro país ou numa cidade longínqua, talvez de uma igreja, e dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Para você hoje assistir a Online World Church e poder lhe dar a oportunidade de vocês se nutrir e se preparar para o dia do Senhor. Tudo tem um propósito. Absolutamente tudo tem um propósito. Vocês podem ter muitas perguntas para você mesmo. E por não receber resposta, muitas das vezes por causa da sua imaturidade espiritual, ou até mesmo porque você ouviu falar de Jesus, mas ainda você não o conhece. Porque antes de Deus lhe revelar o seu propósito, pelo discernimento que só o Espírito Santo pode lhe dar, é necessário você o conhecer. É necessário vocês o conhecer. Há também um propósito para alguns nascerem cegos, outros nascem surdos. Outros, no momento determinado, têm uma má notícia de um câncer. A dor tem propósito. Se muitos não tivessem a dor, certamente muitos não procurariam ajuda a Deus, para que por meio dessa ajuda Deus se revelasse e assim pudesse dar a essas pessoas a oportunidade de se salvar e de o conhecê-lo. Eu quero orar nessa noite por sua vida, a fim de que Deus lhe dê o motivo do seu propósito, seja para o bem ou seja para o mal, mas tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Se vocês creem e entenderam
diga amém. Meu Pai Celeste, eu lhe agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade que essa pessoa tem em querer entender e assim se perguntar como Rebeca, por que esses dois bebês estão pelejando dentro do meu ventre? Outras pessoas têm muitas outras perguntas que até o dia de hoje não têm resposta. Senhor, que essas pessoas possam entender que aquilo que o Senhor quer primeiramente, que essa pessoa se liberte. Antes de receber a resposta, o Senhor quer que essa pessoa seja verdadeiramente livre. Livre de opressão, livre de enfermidades, livre de legalidade maligna, tanto na alma, porque essa pessoa pode realmente dar brecha na sua alma a Satanás, porque ainda não aprendeu a tomar sua espada, a pegar sua escudo e ir contra as obras do diabo, para que assim não venha aceitar nenhuma setas malignas. Talvez essa pessoa não aprendeu a se defender e a ser um homem, uma mulher corajosa e valente como o Senhor fala nas suas escrituras. Talvez ainda essas pessoas não tenham as armas para se defender. Há um propósito, mas o início de todas as coisas, Pai, é que o Senhor se revela para essa vida. Revela-se, Senhor. Manifesta o seu poder. E assim, que através de cada palavra o Senhor venha esclarecer e dar entendimento e discernimento sobre as coisas que essa pessoa precisa entender para a sua vida. Perdoe a murmuração dessa pessoa. Perdoa a depressão e o abandono dessa pessoa cada vez que abaixa as suas retaguardas e assim se esfria nos caminhos da fé, por justamente não entender. Mas hoje há uma direção, e essa direção é essa, Senhor. Que essa pessoa se torna obediente a Ti e assim se converte dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.